aula que eu acredito que vocês vão ter um bom aprendizado e também vão fixar, né? E é um assunto que vocês vão, é muito fácil, assim, para poder distinguir um tipo de aborto com outro. Na verdade, qual o objetivo aqui? É vocês saberem identificar, tá? O que é um sangramento, se aquele sangramento é aborto, se é abortamento ou não, tá bom? O pessoal vão demorar a entrar, gente? É importante ressaltar, gente, que eu quero mostrar para vocês o que é o abortamento e quais são os tipos, como eles são classificados, tá? O aborto, né? Ele simplesmente o que é o abortamento, né? É uma síndrome, né? Hemorrágica da primeira metade da gravidez. Então, assim, o Ministério da Saúde, ele tem como conceito que é a interrupção da gravidez até 20 a 22 semanas e com o produto da concepção pesando menos de 500 gramas. Então, gente, vamos repetir. Vocês estão me ouvindo, né, gente? Vocês estão cansados, estão com fome. Deu tempo para vocês comerem alguma coisinha? Eu pergunto assim porque sempre tem alguém, quando está perto de mim, que fala, doutora, a gente está com fome. Deu, professora, deu tempo sim. É que vocês ficam tão quietinhos. Eu acho isso meio estranho. Quem quiser perguntar, pode perguntar, tá bom, gente? Vamos lá. Então, gente, só repetindo como conceito, tá? Então, abortamento é a interrupção da gravidez entre 20 a 22 semanas e com o produto da concepção pesando menor que 500 gramas. Então, se ele tem 501 grama, você precisa de emitir uma DO. Se tiver menor que 500 gramas e é de menor que 22 semanas, então você não precisa, teoricamente, você não precisa emitir uma DO, tá bom? E aí e é importante também a questão da cronologia e a intenção, tá? O abortamento, ele pode ser espontâneo, se ocorrer sem ação deliberada de qualquer natureza, tá bom? Ele pode ser espontâneo, simplesmente do nada a mulher perdeu o bebê. Ou induzido, né, que nós chamamos de provocado. Caso a interrupção da gestação seja resultante de uma interferência intencional, por exemplo, o uso de alguns medicamentos, ou ela pagou uma clínica, né, clandestina, ou provocado, né, induzido, né, por um aborto legal. Então, ele pode ser quanto à cronologia que nós falamos ali, que eu falei sobre a questão de até 22 semanas, e quanto à intenção, se foi espontâneo ou se foi induzido, né? Quanto à cronologia, ele pode ser precoce ou tardio. O precoce, gente, é quando ele é menor que 12 semanas. E o tardio, que quando entre 12 a 20 ou até 22 semanas. Então, esse é o tardio. Então, é importante ver que, assim, quando a gente vai falar sobre cada um, ele está muito relacionado à quantidade de semanas. Então, se a paciente chega com vocês e vocês vão examinar a paciente, mesmo que ela não tenha ultrassom, vocês vão ter uma percepção mais ou menos de tempo, tá? E Professora, aí, se... Oi? desculpa, eu não sei se eu não prestei atenção ou se você está apresentando sem slide, é porque o slide não está aparecendo para a gente, se você tiver. Ai, gente, desculpa, eu tô falando aqui, passando slide, não tá, peraí, deixa eu voltar. Peraí, não, isso não vale, peraí, então tem coisa errada. Professora, é assim, uma dúvida. Quando a grávida às vezes se acidenta, acidente de trânsito, um acidente doméstico, entra em qual categoria desse? Seria o induzido É o ou espontâneo. é espontâneo? Foi espontâneo, foi um aborto espontâneo. Não foi, ele foi induzido quando ela tem, ela ou é induzido ou é por alguma medicação, ou porque foi aspiração manual intrauterina, ou porque foi permitido, entendeu? Espontânea, tipo assim, eu caí, aí de repente perdeu.
né? Aí ele foi espontâneo, foi algo que aconteceu e não induzido. Gente, eu acho que Então, agora no caso, o induzido é quando a mulher tem a intenção de retirar. Ou ela ou outra pessoa, porque, tipo, se não for da vontade dela, mas outra pessoa fez, tipo, colocou alguma coisa, sabe? Não sei se eu induzido. perceber. Eu vou dar Então, o exemplo. Eu vou dar o exemplo para vocês. Mulher que entra em crise psiquiátrica, assim, uma crise e enfia um ferro na vagina, lá dentro do útero, induzido. Quando ela comprou de forma clandestina o misoprostol. Quando ela pagou em alguma clínica clandestina para abortar. Esse é o induzido. Entendeu? sim, professora. Olha lá, gente, eu vou abrir para vocês verem. Gente, vocês não falam. Eu tô falando que vocês estão dormindo, vocês não falam nada. Se não fosse falar, eu já ia terminar o slide, vocês não iam falar nada. Olha só, gente, vocês estão começando. Então tá. Então, agora vocês estão vendo, não é isso? Sim, professora, Então, estamos. gente, então aqui eu falei do que é a síndrome, que ela é uma síndrome hemorrágica da primeira metade da gravidez. A Organização Mundial de Saúde, né, ela tem como conceito que é uma interrupção da gestação, da gravidez, no caso, entre 20 a 22 semanas, e o produto lá, o bebê, o fetinho, ele tem que estar pesando menor que 500 gramas. Ele pode ser tanto, dependendo da cronologia quanto da intenção, quanto a cronologia, ele pode ser, quanto a questão do tempo, ali, menor, que ele pode ser precoce ou tardio, tá? Como eu falei para vocês, ele pode ser tanto espontâneo como provocado, tá? O espontâneo, ele é sem ação deliberada de qualquer natureza, algo que liberou, algo que aconteceu. Induzido é quando ele é provocado, quando ele por algo que quis interromper a gestação, tá? Como eu falei para vocês, quanto à cronologia, isso é muito importante. O abortamento ele é precoce quando ele é menor que 12 semanas. De 12 a 20 semanas, gente, já é um abortamento tardio. É importante ressaltar essa incidência que muitas das vezes ocorre muito entre as mulheres e as pessoas não sabem. Só que o abortamento, o espontâneo, entre 4 mulheres, uma pode ter o aborto espontâneo, tá, gente? E independente do que seja, simplesmente elas vão falar, eu tive um aborto. Se vocês começarem a fazer triagem obstétrica, vocês vão perguntar sempre, quantas gestações, quantos partos e quantos abortos? Gente, é incrível como elas vão falar. Eu tive um aborto, eu tive 2, eu tive 3. É incrível como elas vão falar que teve um aborto. No dia a dia, quando vocês passarem realmente com obstetrícia, vocês vão lembrar disso que eu estou falando. E a gente não sabe, a gente não imagina, tá? Mas é por algo que espontâneo. Ainda que a real incidência do abortamento seja desconhecida, entre 15 a 20% das gestações clinicamente diagnosticadas terminarão em abortamento. Ou seja, gente, aborto é mais recorrente ou que ocorre mais do que vocês imaginam, tá bom? E o diagnóstico? O diagnóstico, gente, ele é exatamente por 3 exames. O exame físico da paciente, a ultrassonografia transvaginal ou obstétrica e o beta-HCG, tá? O que vocês vão fazer? O paciente falou que está sangrando, vocês vão examinar, vocês vão buscar ali a história, né, a historinha da paciente, e aí vocês vão examinar. No momento que vocês examinam, né, independente de qualquer coisa, nem que vocês tenham certeza. Doutora, eu vi, ela está perdendo o bebê. Então, gente, mesmo que você já sabe qual é o diagnóstico, peça uma ultrassonografia. Por quê? Porque por mais que vocês, ao colocar o espéculo ou fazer o toque, o fetinho foi expelido, ela pode muito bem falar que vocês que arrancaram a criança lá de dentro. Estou te falando isso porque já teve caso de paciente que lá no HGA que falou que a médica arrancou o bebê antes do tempo. E na verdade ela chegou expelindo. Então, sempre pedir uma ultrassom para vários fatores. Para vocês se respaldarem e para ver se ela eliminou tudo ou não,
E é óbvio pedir um beta-HCG, porque ela pode muito bem falar que expeliu o feto, deu descarga, e aí você vai falar, será que ela realmente está grávida ou não? Então aí vocês fazem o quê? Peçam um beta-HCG para ver se dá a gestação. Um tempo desse chegou uma indígena comigo falando que estava grávida e fazendo uma maior bagunça, e aí o pessoal da Casai na maior confusão, aí eu peguei e pedi o beta, quando veio negativo. A menina estava menstruada, gente, já tinha menstruado e não grávida. Então, assim, chegou a paciente que está né, que vocês têm suspeita de abortamento, vocês vão examinar, pedir ultrassom e o beta-HCG. Outra coisa, qual o tipo de ultrassom? Pode ir anotando, gente, ultrassom. O ultrassom transvaginal é até 12 semanas, mas de 12 para cima é ultrassom obstétrica. Tá bom? E qual é a etiologia, gente? A etiologia dos abortamentos, elas podem ser várias, muitas, né? As principais delas são as alterações cromossômicas. Então, as alterações cromossômicas é o que vocês vão estar mais vendo, ou as causas de abortamento. Outras são as partes das alterações endócrinas, infecções, causas uterinas, fatores imunológicos, trombofilias. Gente, trombofilia está no nosso meio que vocês nem imaginam. Drogas e agentes nocivos, tudo que ela faz uso, né? Drogas, será que é o que somente ela faz uso ali? Cocaína, maconha, sei lá o quê. Será que é isso? Não, gente. Às vezes a paciente ela trabalha com produtos químicos, né? Com agentes nocivos. E isso tá por isso que é importante fazer uma anamnese. E o trauma? Ela pode, né? Como mesmo vocês citaram, ela pode muito bem escorregar, cai muito de rede. Enfim, traumas, né? Vários e vários. Aí eu vou falar de cada um deles, tá, gente? Gente, eu tô falando das causas de abortamento. Depois eu vou falar o que é cada um, tá? E aí as alterações cromossômicas. As alterações cromossômicas, gente, a maioria dos abortamentos ele ocorre, como eu falei para vocês, nas primeiras 12 semanas de gravidez. E de 50% a 80% apresenta alterações cromossômicas. A proporção de perdas fetais subsequente às alterações cromossômicas, ela vai diminuindo com o passar dessa evolução da gestação. Então, assim, até 12 semanas, gente, se a pessoa perdeu até 12 semanas, a maior chance é de ter o quê? Alterações cromossômicas. A partir de 12 semanas e vai aumentando, aí vocês vão vendo que é mais por outras causas, tá bom? A trissomia autossômica é a alteração mais frequente ligada ao abortamento, tá bom? E representa também 50% dos abortamentos de causa genética, tá? Então, tudo está envolvido ali na parte ou seja, alterações gerais cromossômicas, tá bom? É importante ressaltar, gente, que os cromossomos 16, 22, 21, 15, 13, vamos lá, o 2 e 14 são os que mais são que mais, né, ocorre aí essas alterações cromossômicas. O que vai ocorrer? Um erro na meiose, lá na meiose 2, é a principal explicação para a ocorrência dessa trissomia e está relacionado muito com a idade materna avançada ou com a diminuição ou ausência de recombinação meiótica. Então, assim, elas não tem assim, exatamente o que ocorre, mas geneticamente vai dizer que foi um erro ali da meiose, né? E isso está muito ligado, principalmente mulheres o quê? Da idade materna avançada. Por isso que mulheres a partir de 36 semanas, ou 36 anos, elas são encaminhadas para o alto risco. Se a gente for levar muito ao pé da letra, então mulheres a partir de 36 anos, elas são chamadas de idade materna avançada. Por isso que quando vocês forem estudar obstetrícia, vocês falam, meu Deus, eu tô ficando velha, eu tenho que engravidar. Por quê? Porque quanto mais o tempo vai passando, mais o risco das trissomias, tá bom? Então, essas alterações cromossômicas, tanto a monossomia do cromossomo X é a segunda causa de alteração cromossômica mais comumente relacionada ao abortamento. E ela está presente, para você ter ideia, de 7 a 10% dos abortamentos do primeiro trimestre.
E 99% dos casos de monossomia do X evoluem para abortamento. Tá bom? Essas alterações cromossômicas geralmente ocorrem pela, né, falia ali dos cromossomos sexual paterno, não havendo, claro, não tem nada a ver com a idade materna, mas sim com a alteração ali pela falia ali dos cromossomos sexual, tá bom? E em relação ao abortamento habitual, cerca de 3 a 5% dos casais, eles também apresentam alterações cromossômicas, tá bom? Uma das coisas mais importantes, gente, que a gente olha muito, né? Por isso que é feita a ultrassom transvaginal, desculpa, a morfológica do primeiro trimestre, ela justamente ela é de 12 a 13 semanas e 6 dias, justamente para ver alterações cromossômicas, tá? O que mais a gente vê? A síndrome de Down. Então, o que mais a gente vê ali, por isso que é importante fazer a ultrassom morfológica do primeiro trimestre. Ah, mas eles não vê nada. Claro, que bom que não vê nada. Mas, gente, a importância de fazer ela é justamente para ver se tem alterações cromossômicas, porque é um bebê ali para ver se tem síndrome de Down ou já tem alguma alteração, tá? Já a ultrassom de segundo trimestre, que é de 20 a 24 semanas, é justamente para ver mais a formação do bebê, se tem, como é que tá ali a morfologia, o coração, né, para ver mais os órgãos, a parte anatômica ali do bebê. Então a gente pede a segunda para ver isso. Já a primeira é para ver mais, como eu falei para vocês, é a questão cromossômica, tá bom? Mas vamos lá, vamos para a segunda Uma causa. dúvida. Em relação da síndrome de Down, então tem mais chance das alterações que podem levar a uma síndrome de Down no feto levarem a um abortamento da mãe? Ou eu estou confundindo? Não, essa questão do abortamento eu estou falando de forma geral, tá? Que eu estou falando que no primeiro trimestre o que mais ocorre de abortamentos é por causas cromossômicas. Pronto. E por isso que a gente pede também, quando não tem abortamento, eu fiz uma ligação. Por isso que a gente pede, a gente solicita a ultrassom morfológica do primeiro trimestre. Por quê? Porque por mais que ela não teve um abortamento, mas a gente tem que ter certeza se de repente aquele feto não tem uma alteração cromossômica. No caso, a síndrome de Down, que é o mais recorrente. E aí a gente vai ver nessa época, entre 12 a 14 semanas. Tá bom? Aí é onde a gente vê a implantação da orelha, a translucência nucal. Isso daí, gente, eu acho que vocês vão ver com a Carole, tá? Isso daí, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas aí eu tô fazendo uma ligação. É por isso que, às vezes, como vocês não estão ainda muito preparados, aí tudo que eu falo é novo. Por isso que é bom vocês lerem um pouquinho. Um pouco antes, né, das aulas. Mas é isso. Mas quando vocês tiverem dúvidas, gente, perguntem. Por quê? Para não ficar muito em dúvida. Eu estou fazendo só uma ligação. A segunda causa de abortamento, tá bom? A segunda, no caso, são as alterações endócrinas. Demais, gente. Nossa, o que leva ao abortamento? Devido ao quê? O defeito na fase lútea, ou diabetes mellitus demais, tireoidopatias, síndrome do ovário policístico. Tem mulheres que falam, ai, doutora, já é a quarta perda minha, mas eu tenho SOP, que é a síndrome do ovário policístico. Então, elas têm chance muito maior, né, quando elas têm alterações endócrinas, quando não são controladas, de ter uma perda gestacional, tá bom? Terceiro, infecções, tá? Lembra que a gente estudou sobre o treponema pálido? Lembra? Sim. Quem é professora. o responsável? Quem é a doença? É a sífilis, né, gente? Então, assim, gente, o treponema pálido
ele vem assim para arrasar na gestação, tá? Principalmente no início da gestação, e aí pior ainda quando não trata. Então, assim, as infecções, elas são causas, assim, que determinam muito também o abortamento, tá? Às vezes a mulher, ela tem lá a sífilis e não é tratada e não sabe, vai levando a vida e depois ela não sabia também que estava grávida, quando vai fazer já está no segundo trimestre. Quando ela vai ver o bebê, ele tem, além de ter repercussão, quando ele não morre, ele acaba nascendo com algumas repercussões clínicas, tá? E são várias, inclusive morte fetal, tá bom? Outra situação também, gente, de abortamento são as causas uterinas. O que são as causas uterinas que vocês vão ver? Tem mulheres que vão falar assim: ah, doutora, eu tenho uma síndrome de Ashman. O que é isso? São sinéquias uterinas. Em outras palavras, gente, são aderências. Muitas aderências, tá? Olha como é que vai estar o útero, todo cheio, igual uma teiazinha de aranha. E olha como é que vai estar. Ele vai estar, gente, imagina, vocês compram um queijo e vocês colocam tudo na geladeira e molha, e esse queijo molha. Quando vocês vão tirar o queijo, ele está todo assim aderido, né? Então, é como se fosse sinéquias uterinas. Quando a gente abre o útero, ele está exatamente daquele jeito. Exatamente assim. Então, gente, isso daqui, para engravidar, ela tem grande causa também de abortamento. Quando ela tem múltiplos miomas, ou dependendo da localização, também pode ser uma causa de abortamento. Outra, incompetência istmo-cervical. O que é incompetência istmo-cervical? Eu tenho uma aula só para isso. É quando vocês fazem uma ultrassom transvaginal e verifica que o colo daquela paciente, da grávida, ele tem menor que 2,5. Então, isso daí eu vou dar o diagnóstico de incompetência cervical. Ou não, quando faz de conta que vocês nunca pediram uma ultrassom para ela e, de repente, ela chega com abortamento tardio. Quando que é o abortamento tardio que eu falei para vocês? De 12 a 20 ou a 22 semanas, né? Ela chega expelindo a partir de 12 para, sei lá, com 19 semanas. Aí vocês, opa, como assim? Ah, doutora, eu senti cólica e eu comecei a ter cólica. E quando vocês vão tocar a paciente, a gente já está com 5 centímetros. Vocês já dão o diagnóstico de incompetência istmo-cervical. Porque ali, gente, ela está abortando. É um aborto evitável, inevitável, que a gente vai estar falando lá na frente. E as malformações uterinas? Malformações uterinas, gente, é quando elas já nascem com algum defeito ali anatômico do útero, tá? Outra coisa, defeitos da fusão dos ductos de Miller, tá? Quando já tem essa parte, esses defeitos da fusão dos ductos de Miller, pode ser por cirurgias anteriores, pode ser por questão anatômica, pode ser por infecções, tudo pode causar um defeito nessa fusão dos ductos de Miller. Então, gente, causas uterinas podem ser várias, por isso que eu falei para vocês. Em cada de 4, uma mulher, ela vai ter um relato de perdas uterinas, tá? Outra coisa importante, fatores imunológicos, como eu falei para vocês, a síndrome antifosfolipídica, que é o SAF. Tá? O que é isso, gente? São pacientes que já às vezes já nascem, né? Ou geralmente são doenças autoimunes, né? Ou elas nascem ou elas acabam evoluindo, né? Para um quadro aí de síndrome antifosfolipídica, que também é um assunto separado, tá bom? Elas sangram com facilidade. Então, quando elas engravidam, elas têm grande chance também de perder, tá? Essas causas autoimunes e aloimunes, por que eu coloquei? As autoimunes é da própria paciente. Aloimunes, ela é quando tem, por exemplo, diz respeito às causas genéticas, por exemplo, pessoas que são da mesma espécie. Ah, foi de primo com primo. Ah, foi com um estupro de alguém da família, né? Então, quando isso devido à consanguinidade, elas podem sim levar a um quadro de perda fetal, tá bom?
E as trombofilias hereditárias? Gente, trombofilia, isso daí também, né? É o risco de trombose, aonde o melhor tratamento a gente entra aí com Clexane, por isso que eu coloquei a fotinha, né? Nossa, isso aqui vale ouro na vida de uma mulher. Claro, você tem que fazer, para você dar o diagnóstico de trombofilia, geralmente, gente, ela já tem um histórico de perdas fetais. E aí, quando você. Ou não, ela vem tentando engravidar, tenta e não consegue. Aí, o que tem que fazer? Tem que pedir todo um rastreamento, todo completo, né? Para poder você dar o diagnóstico de trombofilia. Quando você tem o diagnóstico, você tem que entrar imediatamente com o Clexane, tá? Se a paciente for obesa, às vezes tem que entrar até com uma quantidade maior, mas geralmente a básica mesmo é de 40 miligramas. E aí todo o controle aí de pré-natal de alto risco, mas isso já parte com o obstetra, tá bom? Mas pacientes com trombofilias também é outra situação de abortamento. Como eu falei para vocês, as drogas podem ser aquelas que ela faz uso ou drogas que ela tem muito contato, né? Pode ser o tabagismo, o álcool, cafeína, enfim, outros e outros. Mulheres, eu não coloquei aqui, mas produtos químicos, né? Agentes nocivos, tudo que leva a uso. Eu trabalho em uma, sei lá, uma ferragista, um negócio que trabalha muito com ferro e tal, e aí, ou salões de beleza, que é onde eu trabalho ali com a parte química, tem que ter cuidado, né? E outra coisa é os traumas. Os traumas pode ser tudo, pode ser porrada, pode ser ela ou ela mesmo se jogou, né, porque ela quis, né, ali ela tá com um transtorno psiquiátrico, uma situação que é onde ela não queria engravidar, como eu já peguei, ela queria chamar a atenção do namorado e ela pegou e se jogou em frente do carro quando ele ia passando, né? Bonito. Aí chegam os dois depois e ela querendo chamar a atenção dele. Gente, é incrível. Ou quando ela quer que o cara fica junto e ela pega e se joga no chão. Gente, é umas coisas meio loucas. Tudo na obstetrícia vocês vão ver, tá? Então, questão de traumas pode ser N traumas. Pode ser acidente, enfim, né? Ou porque, enfim, caiu de rede, que é o que mais a gente ouve. Tá bom, gente? E é isso. Nós vimos as causas, né, de abortamentos. Então, como eu falei para vocês, a principal causa de abortamento são as cromossômicas. E as outras são ali, independente da parte imune, de uso de medicações, de trombofilias, enfim, tá? Mas agora eu vou falar para vocês quais são as formas clínicas do abortamento, tá bom? O que é cada abortamento? Eu sei agora, doutora, que ela pode ter um aborto. Mas agora eu vou o quê? Classificar esse aborto. Ele pode ser simplesmente uma ameaça de abortamento. Eu posso identificar que é um abortamento em curso, um abortamento completo ou simplesmente está incompleto, ou aquele aborto retido, de repente uma gestação anembrionada, um abortamento habitual, como eu falei para vocês, ou simplesmente infectado. E aí eu vou estar falando também cada um desses para vocês, tá bom? E o que é ameaça de abortamento? Gente, o nome em si já se fala, né? É uma ameaça. Como assim? O sangramento, gente, lembrando que abortamento, vocês têm que estar ligados sempre no conceito, tá? Lembrando qual é o conceito, bora ver se vocês já decoraram o que eu falei. Qual é o conceito de abortamento? É uma síndrome hemorrágica que acontece principalmente que vai acontecer na primeira metade da gravidez, que vai ser uma interrupção da gravidez entre 20 e 22 semanas, com o concepto pesando menos que 500. Sim, muito bem, tá? Maravilhoso. Então, o que acontece? Então, esse sangramento, essa ameaça de abortamento, ela pode estar entre 20 a 22 semanas, né, gente? E esse sangramento, ele tem presença de embrião ou feto com atividade cardíaca, ele tem que estar vivo.
e o colo tem que estar fechado. O que é uma ameaça, gente? É um sangramento. Esse sangramento foi leve, de pequena quantidade. Pode ter cólica ou não. Simplesmente ela sangrou. Ela sangrou. Ela pode muito bem falar assim, doutora, eu tive um pouquinho de sangramento. Ou não. Ela simplesmente fala assim, eu tive vontade de fazer xixi. Quando eu fiz xixi, eu passei o papel higiênico e veio só um pouquinho. Olha aqui. Quando eu coloquei essa fotinha aqui, olha, desse absorvente, é para mostrar para vocês que a ameaça de abortamento foi uma pequena quantidade de sangue, tá? Ela pode continuar sangrando ou simplesmente parou de sangrar. Então, eu vou dizer que ela teve uma ameaça de abortamento. Por quê? Porque o feto não morreu. Como é que eu sei, doutora, que não morreu? O que eu falei para vocês? Vocês vão examinar, vão pedir ultrassom transvaginal, tá bom? E maior que 12 semanas, vocês vão pedir ultrassom obstétrica. Então, é óbvio que vocês vão saber pela ultrassom que o bebê está vivo. Aí, o que vocês vão falar? Vocês vão falar assim, então, fulana, você está com uma ameaça de abortamento, você precisa de fazer isso, isso, isso e aquilo, tá bom? E o exame ginecológico, gente? O exame ginecológico, o útero, ele vai estar fechado, ele vai estar compatível ali com o tamanho da idade gestacional, tá? Isso nós vimos o quê? Uma ameaça de abortamento, tá bom? Ameaça... Desculpa. Então, todo sangramento que tiver durante esse período vai ser considerado essa ameaça. Uma Todo e ameaça? qualquer. Todo e qualquer. Com certeza, sangrou Aí vocês vão falar assim, mas pode ser do processo de nidação. Mas, gente, se ela sangrou e ali, tem como eu saber que foi realmente do processo de nidação? Não, né? Então, se ela sangrou, vocês vão dizer sim que ela teve uma ameaça de abortamento, gente. Se sangrou, tá? Tudo, porque é normal. Gente, sangramento na gestação não é normal. Viu? Se tá sangrando porque teve alguma coisa errada. Então, vocês não vão dizer, isso é o leigo que fala, tá normal. Não, gente, vocês têm que dar uma explicação para paciente, tá? Vocês estão estudando aqui para ser médico. Quem fala que tá normal lá é sei lá quem, né? É o enfermeiro, é o sei lá quem, né? Mas vocês estão aqui para ser médicos, vocês têm que dar uma explicação, vocês têm que descobrir o que é e falar para ela. Então, gente, aí vocês pedem o quê? Uma ultrassom. A ultrassom, ela vai evidenciar o quê? Que o bebê não morreu, que o bebê tá lá, ó, o coraçãozinho, tá? Então, gente, ele vai evidenciar ali o batimento. Porém, gente, se for inferior de 6 semanas, a presença de saco gestacional regular denota boa evolução da gestação. Então, assim, gente, claro, se for muito inicial, nós vamos chamar de gestação incipiente, que não vai dar para ver o feto. Mas se vocês verem que já tem um saquinho gestacional, e aí vocês têm que ver também se teve hematoma, de repente o sangramentozinho. E lembra que eu falei para vocês do hematoma subcoriônico, que eu falei de descolamento de placenta e o hematoma subcoriônico? Descolamento de placenta é quando ela tem maior que 22 semanas. Nessa época aqui, se ela sangrou e a ultrassom mostrou um hematoma subcoriônico, quer dizer que a placentinha, ela descolou um pouquinho e ficou um pouquinho de sangramento ali pertinho do saquinho gestacional. E aí, entre 4% e 40% dos casos, é uma ameaça de abortamento. Tá bom, gente? Só que a ultrassom vai dizer isso para vocês, tá? E aí, gente, vamos para outro tópico, que é o abortamento em curso. Nós falamos de ameaça de abortamento, né? E agora a gente vai falar sobre abortamento em curso, tá bom? O que acontece? Só o nome já fala, né? Em curso, ou seja, que está ocorrendo. O sangramento, gente, ele vai ser, não é leve, ele é um sangramento moderado intenso. E aqui a paciente, quando ela tem abortamento mesmo, ela tem dor de cólica e geralmente é de forte intensidade. O exame físico, gente, vocês vão ver que ela vai estar sangrando, vai estar realmente compatível com o que ela está falando, e de repente ela sangrou tanto que quando vocês pedem o exame de hemograma, tá lá anemia. Aí vocês têm que ver se ela não está sangrando e não para de sangrar, está tendo hemorragia. Aí essa paciente, ela pode estar o quê?
tendo taquicardia ou hipotensão arterial, porque ela está perdendo volume. Então, vocês têm que estabilizar essa paciente se caso ela estiver sangrando muito, tá bom? Aí vocês vão examinar. Quando vocês fazem o exame físico, gente, ela vai estar dependendo da intensidade da hemorragia, ela pode, quando vocês fazem o exame especular, como é que vocês vão ver lá no espéculo? Vocês vão ver que está sangrando bastante, tá bom? Lá no canal cervical, e geralmente vocês vão ver tipo umas fibrinas, algo saindo lá dentro do canal cervical. E aí vocês vão ver que isso não são coágulos, são restos de produtos de concepção. Aonde vocês tiverem dúvida, vocês vão tirar e mandar para biópsia. Ou não, vocês vão deixar ela deitadinha e falar, olha, eu vou pedir uma ultrassom. Claro, vocês vão fazer medicação para dor, né? Dar o suporte todo para a paciente. Aí, se vocês falarem assim, doutora, e se essa mulher não parar de sangrar? Aí, gente, se ela não parar de sangrar, vocês têm que levar ela para o centro cirúrgico e fazer uma curetagem de emergência, tá bom? Mas para vocês levarem, vocês têm que justificar que o colo dela, vocês passaram o espéculo e o colo estava aberto. E tem que pedir também o material para fazer histopatológico. Vocês têm que, tudo na medicina, vocês têm que provar e comprovar o que vocês estão falando, tá? No toque vaginal, é como eu falei para vocês podem fazer o espectro, mas vocês podem também tocar. O melhor, gente, o exame é o especular, tá? Por quê? Porque vocês fazendo o toque, ela pode muito bem falar que vocês teve uma iatrogenia, enfiaram o dedo lá e arrancaram a criança. Então, é importante fazer o especular e antes de colocar o espéculo, mostrar para a paciente, olha, você está sangrando, eu vou te passar o espéculo, igual quando vai fazer o preventivo. Mostrar isso para ela, gente, porque também tem casos que eu já vi que alegou que foi lá e meteu o toque e disse que olha só, vocês conhecem, diz que a médica tinha uma unhona, e enfiou a unhona nela e fez, e matou o bebê. Gente, eu tô te falando isso porque vocês ouvem de tudo. O ser humano é mais doido do que vocês imaginam. Então assim, tudo que vocês forem fazer, tudo como médico, não tô falando só como na obstetrícia, gente, tudo que vocês forem fazer na vida como médico, vocês têm que ter respeito ali com o paciente e fazer tudo de acordo com a literatura e fazer muito bem, escrever tudo. Escrevam tudo que vocês estão vendo no exame físico de vocês. É importante, tá? Então, gente, voltando para a gente não fugir aqui do nosso raciocínio. Pode falar. Eu tenho uma dúvida. No caso de uma paciente, se ela chegasse alegando já com o terceiro trimestre, aí dizendo que está com dor na região do quadril, é indicado fazer o toque para ver se tem dilatação já, tipo, se ela tiver com 34, 36 semanas, Sim. Ou então ela pode... Gente, vocês podem fazer o toque em qualquer idade gestacional. O que eu tô falando para vocês aqui, inclusive eu coloquei aqui no abortamento em curso, que a gente pode fazer o quê? Passar o espéculo e a gente também pode fazer o toque vaginal. Quando eu faço o espéculo, eu tô vendo ali se o canal cervical tá sangrando, se não tá. O toque vaginal é para ver se de repente o colo não tá aberto. Só que eu falei para vocês têm que colocar isso em prontuário. Como estava o toque? Como é que estava o exame especular? Justamente para ela não falar que, né, acusar vocês de alguma coisa que vocês não fizeram. E vocês, quem respalda é o prontuário, tá bom? Então, assim, na dúvida, vocês podem fazer só especular e pede ultrassom e espera, tá bom? Então, assim, e aí vocês vão fazer a ultrassom. Como é que vai ser a ultrassom? A ultrassom, gente, ela pode evidenciar o descolamento ovular, como eu falei para vocês, ou o saco gestacional, em posição baixa, já tipo quase saindo ali do orifício externo, e aí tendo a dilatação cervical. Então, assim, gente, vocês não são obrigados a ficar tocando, mas o espéculo é importante. Sabe quem vai dizer tudo para vocês? A ultrassom. A ultrassom ela vai dizer aonde é que está o saquinho gestacional, se tem batimento, se não tem. Gente, às vezes ela está sangrando, e o bebê ainda está vivo. Aí o que vocês têm que fazer? Dar todo o suporte para o paciente, esperar e ficar acompanhando, tá bom?
Mas, assim, levar para uma cureta sem ter certeza, não façam isso. Por isso que eu falo para vocês, obstetrícia depende muito da experiência do profissional, tá? Mas isso, vocês vão, quem for GO aí na residência, vocês vão entender, tá? Vocês vão entender que é uma coisa, é um mundo, né? E aí vocês vão vendo assim no dia a dia que vocês têm que ter comprovação, tanto exame físico, mas também ultrassom. É importantíssimo, tá bom? Então, gente, só resumindo, o abortamento em curso é aquele que está ocorrendo, aquele momento. Vocês examinaram o paciente e está havendo um abortamento, tá bom? E quando é completo? Quando é completo, gente, olha aqui, olha a figurinha. É quando vocês examinaram e o colo simplesmente já está acabando de fechar ou fechou. E ali saiu tudo. O completo é quando vocês vão verificar pela ultrassom transvaginal, e essa ultrassom transvaginal mostrou uma espessura endometrial menor que 15 milímetros. Se esse endométrio tiver maior que 15 milímetros, gente, vocês têm que fazer uma curetagem uterina, tá bom? Então, o completo, o próprio nome, como eu falei para vocês, é a eliminação completa dos tecidos ovulares. Geralmente, gente, ele ocorre nas 10 semanas iniciais e é comum a expulsão quando até 10 semanas, geralmente ele acaba expelindo tudo. É muito bom para paciente quando expele tudo, que aí não precisa levar para curetagem. Geralmente, gente, o sangramento, ela vai contar. Eu sangrei muito, mas agora diminuiu. Ou seja, ela expeliu, sangrou e parou. Então, vai diminuindo. As cólicas, que eram intensas, né, lá no abortamento em curso, no completo, ela vai diminuindo as dores, vai diminuindo a intensidade, até acabar as dores completamente. Esse é o abortamento completo. Vocês vão ter suspeita, mas quem vai dizer se foi completo ou não é pela ultrassom transvaginal que vai apresentar uma espessura endometrial menor que 15 milímetros, tá? E o abortamento incompleto? Nós vimos em curso, o completo, que foi expeliu tudo, e incompleto, gente, é o que ficou um pouquinho lá dentro, né? Em outras palavras, é que reteve, que teve retenção parcial dos tecidos ovulares. É assim, quando é mais de 10 semanas, gente, acaba às vezes acabando, claro, dificultando, né? E fica um pouquinho lá dentro. E aí, lembra do colo uterino, que vai estar maior de 15 milímetros, quando faz ultrassom, né? Outra coisa, quando vocês forem examinar lá no exame físico, pode estar um pouquinho aberto o colo ou não. Ela abriu, expeliu a metade, fechou de novo o colo uterino, tá bom? Então, assim, a ultrassom é que vai estar norteando vocês, tá bom? Então, o incompleto é aquele que ela expeliu, mas ficou um pouquinho lá dentro, tá? E o retido? Gente, o retido é aquele, gente, que morreu, que ficou lá dentro, que não saiu nada. Simplesmente ela foi fazer ultrassom, o bebê estava morto, nós chamamos de morte embrionária ou fetal, né? Quando é menos que antes de 20 semanas. E assim, gente, às vezes ela foi uma embrionada. A paciente ela engravidou, mas não teve embrião, ou seja, aqui, gente, ó, eu coloquei essa fotinha, essa primeira. Quando faz ultrassom, ela simplesmente ela tem um saquinho gestacional, que é esse escurinho, e lá dentro, olha, não tem embrião. E aí nós chamamos de gestação anembrionada. Esse tipo, aí tem que fazer curetagem. Esse tipo de aborto, doutora, ela abortou? É um aborto retido, gente. No momento que tem saco gestacional, ela tá grávida. Só não teve o feto. E daí nós chamamos de aborto retido. Olha aqui a gravidez normal, gente, como é que é. Olha o embriãozinho lá dentro, tá? Então, aí sim é configurada aqui uma gravidez normal, né, que tem um embrião, e aqui a anembrionada. Mas quando não tem, nós chamamos de aborto retido. E o retido ou gestação também, né? Qual o tratamento? A gente vai fazer de forma expectante. Deixa eu ver o que estão me chamando aqui. Não, eu tô dando aula aqui. Ai, sério.
Ah, tá. Gente, peraí, só um minutinho. Peraí, gente, novidades boas. Só um minutinho. Tô com meus alunos aqui. Lá. Então, nós vimos aborto retido quando tem a gestação anembrionada, né? O abortamento habitual ou recorrente. Por quê? Por que, né? Lembra que eu falei lá no início? Então, gente, o abortamento habitual, ela é a ocorrência consecutiva de 3 ou mais abortamentos, né? Quando tem 3 ou mais, opa, tem coisa errada. É recorrente, né? O mesmo que habitual. Tipo assim, fica perdendo, perdendo, perdendo. E isso, gente, incide entre 1 a 2% das mulheres. Vou falar para vocês, pode ser por causas genéticas, pode ser por anomalias morfológicas do útero. Quando eu falo anomalias, gente, é porque ela já nasce com uma formação, que nós vamos ver muito útero bicorno, de Delfo, aquele útero septado, que é tipo um coração, o bicorno, que ele só tem um lado, né, mais avantajado. Ele não, gente, o útero, imagine uma pera. É uma pera. Eu até falo, olha, esse útero tá igual uma perazinha. Então, assim, ele é lindo. Mas quando tem uma má formação, ou seja, olha aqui as fotinhas. O bicorno, ele tem o septo, e esse septo, ele vem até a metade. O de Delfo, gente, é o pior que tem. É como se fosse o útero partido no meio. Ele é um de Delfo, de 2. E esse septo, ele se estende até ali perto da vagina. Muitas vezes. Claro, isso daí, gente, ela pode perder. Mas quando todas vão perder, é óbvio que não. Eu já fiz cesárea que o bebê ficou só de um lado. Imagina, gente. É umas coisas assim bem loucas. Quantas mulheres não têm 2 vaginas? Tudo acontece, tá? Então, assim, é umas coisas assim maravilhosas. Então, quando a gente pega esses casos assim, mas nem tudo vai levar ao abortamento. É isso que eu quero entender para vocês. Vocês vão pegar um caso que a paciente fez uma ultrassom lá por fazer, porque ela tem dor pélvica, aí de repente vocês vão falar: ah, você tem um útero septado, ah, você tem um útero bicorno, ah, você pode até engravidar, mas você vai perder. Vocês não podem falar isso. Ela pode sim perder, mas ela tem uma incidência maior para ter um abortamento habitual, mas não quer dizer que ela vai realmente perder, tá bom? Então, essas anomalias, quando a gente fala, ela está muito relacionada aqui, ó, tá bom? E as causas imunológicas também, como eu falei para vocês, da parte da paciente, se ela tem um sistema imunológico bom, e enfim, se ela tem ali o risco de infecção, essas coisas, e outras causas, né? Então, o abortamento habitual, gente, é tudo que pode ser por qualquer coisa, enfim, mas que foi recorrente de 3 ou mais abortamentos, tá bom? E o infectado? Ah, gente, o infectado, o próprio nome também diz. Gente, vocês vão ver que na prova vocês não vão errar. É incrível. Mas às vezes eles misturam uma questão com um pouquinho de cada e vocês, meu Deus, o que é a resposta? Né? Muitas pegadinhas sobre abortamento. Mas o abortamento infectado, gente, vocês nunca vão errar. Por quê? Porque ele tem que estar infectado. É um abortamento incompleto, ou seja, a paciente ela vai falar para vocês que teve sangramento e do nada parou. Aí ela achou que continuou grávida, só que ela começou a ter mau cheiro ou de repente ela começou a ter febre. O abortamento ele é incompleto devido a quê, gente? Porque ele ficou lá dentro, ficou com restos. E tudo que ficou restos, ele vai infeccionando. Cerca de 13% das mortes maternas, gente, que ocorrem no mundo são decorrentes de abortamento induzido de forma realmente clandestina. No passado, isso daí a gente via muito mais. Hoje, não. Né? Hoje, o aborto, ele não está sendo, né, um caso tão que vem impactar, né, a parte familiar, né? As mulheres hoje elas têm mais acesso à busca de cuidados, né? Tipo de ir numa maternidade, essas coisas, e ela vai falar o que aconteceu. Eu já peguei um caso, né? Eu também nunca vou esquecer disso, que a paciente, ela era muito jovem, ela fez um aborto, né? Ela tomou várias coisas e acabou perdendo.
Só, gente, que ela teve um aborto incompleto, ficou restos, e aí, com o passar do tempo, foi piorando, piorando, piorando. E aí, eu era residente. Eu fiquei, gente, assim, muito triste com a situação, a gente acaba se comovendo, às vezes, com os pacientes. Então, chegou essa menina super jovem, gente, a menina, imagina, ela já estava, o aborto infectado, ela já tinha se estendido para o útero e já estava na cavidade abdominal, levando um quadro de sepse. Então, o que acontece? Chegou, você tem que tirar o foco infeccioso. Por mais que você entre com um antibiótico, se está tendo sepse, você tem que tirar o foco infeccioso. Então, foi feita esterectomia, foi para a UTI, infelizmente a paciente morreu. Por quê? Porque disse que a família era muito rígida e ela ficou com vergonha e acabou fazendo um aborto meio que clandestino. Clandestino não, ela fez por conta própria. E aí ela, infelizmente, ficou, né, ali o abortamento incompleto e infectou. Então, abortamento infectado é aquele que é onde ela expeliu, ou seja, ela não expeliu tudo e ficou uma quantidade ali de restos e não foi retirado. O que acontece? O aborto, gente, incompleto, ele pode ser expectante. Por exemplo, você, sei lá, sangrou, a paciente sangrou com vocês e vocês podem falar, olha, vamos acompanhar essa semana, porque vai que, de repente, acaba de expelir tudo. Mas, claro, vocês não têm que simplesmente dar alta e não acompanhar essa paciente. Então, o obstetra, o ginecologista, ele tem que acompanhar e realmente, se deu um determinado tempo, não expeliu, aí tem que fazer a furetagem, tá bom? E o abortamento infectado, gente, ela envolve todos os tipos de bactérias, tanto as aeróbias como as anaeróbias, tá? Pode ser pelo Streptococcus beta-hemolítico, pelo SSP, pela Escherichia coli, por vários, enfim, tá? Então, por isso que eles estão envolvidos, tanto os aeróbios como anaeróbios. Então, se a paciente chegou, a gente vai entrar com o tratamento, dependendo do quadro infeccioso, um tratamento para sepse, tá? Como é que é a sepse? A infecção, gente, ela começa onde? Ali no colo do útero, né? Ela se inicia e causa uma endomiometrite, né? Ela passa ali para o endométrio, depois passa para os órgãos pélvicos, né? Que nós chamamos de anexite, pelos ovários, a parte anexial, que nós chamamos de anexite, aí ela vai se estendendo mais ainda para a cavidade peritoneal e entra para uma situação de pelviperitonite. E depois, uma peritonite generalizada, levando um quadro de sepse. Então, esse paciente, isso daí você tem que resolver logo. Por quê? Porque em aborto infectado, ela pode, sim, dependendo do quadro do sistema imune dela, piorar dentro de poucas horas. Então, tem que ter bem atenção. Eu coloquei essa tabela aqui porque é importante para vocês, né? Como eu vou tratar o abortamento infectado, né? Eu vou fazer o esquema tríplice, ou eu vou entrar só com um antibiótico, eu vou fazer o quê, gente? É óbvio que eu vou fazer o laboratório dela e vou examinar a paciente e vou ver mais ou menos aonde está a infecção. Se eu ver que a infecção, ela está generalizando, eu vou entrar com o esquema tríplice, que é a ampicilina, gentamicina e ceftriaxona, tá? Ou metronidazol, clinda, como é que eu vou fazer, tá? Eu coloquei isso aqui, mas assim, a questão de dose, essas coisas aqui, aí vocês vão precisar um pouquinho mais lá na frente, tá bom? E o tratamento, como eu falei, ele vai depender de cada tipo de abortamento. Doutora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou tratar agora? Eu já sei diagnóstico, eu já sei examinar o paciente, eu sei que eu preciso de pedir ultrassom, eu já sei que agora eu tenho que pedir beta para todo mundo. É importante, porque, gente, para saber se de repente ela não está sangrando só porque ela menstruou, ou de repente ela perdeu o bebê e aí o beta ele vai caindo, tá? E aí, o que eu tenho que fazer? Gente, o manejo é dependendo de cada situação, é do tipo de abortamento. Então, vocês podem fazer uma conduta expectante e ficar acompanhando, como eu falei para vocês. Claro, vocês pediram a ultrassom e vocês já têm um diagnóstico, menor que 12 semanas,
o padrão ouro é a 1000, que é a aspiração manual intrauterina. Tá, gente? É isso bem daqui, ó. Ele é de plásticozinho. Vocês vão introduzir de acordo com o colo da paciente. Se o orifício tá bem fechadinho, vocês vão colocar essa cânula fina. Se ela tá média, aí vocês vão colocando, ela tem numeração, tá? Claro, tá todo abertão, aí vocês colocam. Isso daqui, gente, é um vácuo. Você vai acoplar. E essa região bem aqui, ó, tá? Ele é um vácuo. E tudo que tá dentro do útero, ele vai vir, tá? Então, isso daqui é o melhor, porque causa menor iatrogenia, você pode, gente, ali dentro, se for com sedação, logo depois de 4 horas, você pode dar alta para paciente, tá? Lá na Santa Casa, gente, a gente fazia 12, 14, só numa manhã. Tipo assim, era uma atrás da outra, de tanto abortamento que tinha lá. Então, assim, aí fazia muita questão do vácuo. Entendeu? Gente, só um minuto. Oi. Vamos lá. Aí, vocês viram, né, que o manejo ali, agora vocês já sabem, que vocês vão saber indicar também. Olha que legal. Ah, eu vou fazer a 1000, vou fazer curetagem uterina. Como é que eu vou fazer? Então, gente, padrão ouro, menor que 12 semanas, é a 1000, que é a aspiração manual intrauterina. Maior que 12 semanas, eu vou fazer o quê? Curetagem uterina. A curetagem uterina, gente, é o que mais a gente utiliza lá no HGA, que ela faz uma sedação ou uma raquianestesia para ela não sentir tanta dor, tá? E aí a gente faz, só que assim, o padrão ouro menor que 12 semanas é a 1000. E aí a gente ou faz, né, com material cirúrgico, que é só para retirar o que está lá dentro. É um procedimento também muito seguro, muito bom, vai depender muito da experiência do profissional, tem que ter cuidado com perfuração, tá? E aí, gente, qual o manejo na curetagem uterina? A gente vai tudo que você tira do paciente, gente, obrigatoriamente vocês têm que fazer o anátomo patológico, tá bom? É importante solicitar o exame do DNA em caso de aborto legal? Sim, tudo, né? Posso pedir o DNA. Solicitar tipagem sanguínea, VDRL e hemograma para toda paciente que é grávida, vocês têm que pedir hemograma, VDRL e tipagem sanguínea. Tá bom? Se esse RH, se essa tipagem sanguínea for negativa, vocês têm que fazer a imunoglobulina anti-RH. Lembra que ontem vocês me perguntaram? Ah, doutora, então, se for anti-RH negativo, fazer a imunoglobulina, tá bom? E na alta, orientar sempre. Olha, foi feito o anátomo patológico, vocês têm que voltar lá no postinho de saúde para saber se vai... Oi. Essa imunoglobulina anti-RH é a mesma da D de ontem, né? Isso, pronto. Anti-RH, anti-D, tá bom? Tá bom, obrigado. Mesmo. Aí, gente, na aula sempre orientar. Olha, foi tirada, viu, para fazer anátomo patológico. Se ela quiser ou não quiser, gente, a maioria não quer nem saber de anátomo patológico, tá? Elas querem se livrar daquilo e pronto. E aí você vai orientar, né? Você vai orientar ela que lá na alta é importante oferecer um contraceptivo, sempre falar para ela que se ela tiver sangramento intenso, para ela retornar à emergência, avaliar a necessidade, como, olha aí, ó, da imunoglobulina anti-D. Na alta, gente, vocês têm que orientar tudo isso para o paciente. Não pode deixar ela embora se for RH negativo sem fazer a imunoglobulina anti-D, tá bom? Se necessário, ela tem que fazer. Vocês não podem mandar ela embora quando ela procurar, tá? Tem que fazer. Aí, claro, os critérios de alta, sempre. O paciente tem que estar bem. Ela tem que estar com sinais estáveis bem, sem leucocitose, ter feito a imunoglobulina em carga necessário. Se ela sangrou muito, tem que estar com a hemoglobina boa, tá? Se for menor que 7, você vai ter que transfundir a paciente. Observar também que vocês pediram o VDRL, que é a sífilis. Lembra do treponema? Então, vocês têm que ver se ela tem sífilis ou não. Ela pode ter abortado, porque ela tem sífilis. E aí, vocês têm que fazer o tratamento para sífilis. E 12 horas após curetagem, 2 horas após a 1000, gente, vocês já podem dar alta. Lá na Santa Casa, a gente dava com 4 horas depois, quando ela estava estável, com a 1000, para você ter ideia. Tá bom? Pode dar 2 horas? Pode. Também não tem, não, tá? Se ela fez uma sedaçãozinha ali, daqui a pouco ela tá boa, ela já sai andando, já vai para casa.
É um procedimento bem tranquilo e teve casos aí que eu já vi médico perfurar o útero da mulher, porque não sabia fazer curetagem. Então, gente, é isso. Então, só dá alta para paciente quando você tiver certeza que a paciente está bem, tá bom? Gente, dúvida? Paciente, vocês fizeram tudo bonitinho, avaliaram, pediram ultrassom, fizeram curetagem, fizeram a mil. Ai, vocês são um GO da vida agora. Aí, bonito, aí a paciente chega, doutor, eu quero uma DO, eu quero minha certidão de óbito do meu bebê, eu quero enterrar o meu bebê. O que vocês iam fazer? Se ela DO, tá falando. o boletim de. Ela quer enterrar o bebê. Depende. Aí você fala, ah, então pega aqui seu bebê dentro do saquinho, pega, é seu, vai lá, enterra. Não, eu quero levar para o cemitério, porque eu quero fazer, eu quero levar para a igreja, eu quero fazer. E aí, eu Mas faço, eu faço a certidão de óbito ou não? depende do tamanho, né, do neném, do feto. Lembra que a gente só faz a certidão, né? Muitas vezes. A certidão de óbito a partir de 500 gramas e o feto, ele só é a partir de 500 gramas. Então, se ele foi aborto, teoricamente, não se faz, tá bom? Então, gente, não se faz. Mas se caso, né? Então, assim, gente, vamos lá, só vou ler aqui para vocês. É importante isso para vocês, tá? Nos casos em que a eliminação do concepto ocorrer em outros ambientes do hospital e a equipe local ela deverá o quê? Principalmente tranquilizar a família, você tem que tranquilizar a paciente, explicar para ela que o boletim é a partir de 20 a 20 semanas e o feto tem que estar acima de 500 gramas. E aí você tem que pegar e tratar muito a parte psicológica ali daquela paciente. O boletim de óbito, você tem que perguntar, que explicar para ela que não há necessidade. Mas se ela falar, não, eu quero enterrar meu filho, aí você vê lá, tem 100 e poucas gramas. E aí, o que você vai fazer? Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu. A mulher fez uma maior bagunça comigo, porque ela queria o bebê, o fetinho de 100 e poucas gramas. Gente, enfim, respeitar. Na dúvida, peguei o papel, preenchi, pronto, tá aqui. Faz o que você quiser. Só isso não te proíbe a fazer, tá bom? Preencher o boletinho lá com o boletim de óbito, tá bom, gente? O pior é você, se ela quiser lá e ela fazer maior confusão, para evitar problema, não tem problema. Então, assim, não é proibido. Vocês podem fazer, mas o que vocês têm que orientar primeiro? Que não há necessidade, tá? Que o boletim de óbito é para pacientes acima com feto acima de 500 gramas. Até porque aqui dali é um abortamento. Mas também vocês também não pode também, se a paciente tem o desejo de fazer, você tem que respeitar o desejo dela. Se ela quer fazer lá 3 dias de sepultamento, né? E comprar tanta coisa e gastar, enfim, vocês têm que respeitar, né, os direitos ali, o desejo materno da paciente. Então, que fique várias lições para vocês, tá bom? E aqui nossas são as referências bibliográficas, tá bom, gente? Sempre Zugaib, Ministério da Saúde, tudo lá, né? Da parte, tudo, tá bom? Esse não tem muito Febrasgo, não, tá, gente? Esse é mais Ministério da Saúde, tá bom? E professora, rapidinho. Eu não entendi esse final aí. Toda essa parte funerária é liberado também ela fazer também. Pode fazer normal. Pode, resumindo, pode. Resumindo, pode, A né? literatura fala que vocês não precisam fazer boletim. Não, mas a gente não precisa criar caso com isso, não. Se ela quiser DO, a gente faz a DO. Deixa fazer tudo, né? Pode, resumindo, Melhor, né? para evitar fadiga. Evitar confusão, né? Se ela quiser e vocês evitar fadiga, pegue, vai comprar o caixão. Deixa. Professora, mas o feto, no caso o aborto, ele tem que ir para a biópsia, aí nesse caso não fica com ela, né? Então, Ou não? a questão então, boa pergunta.
A questão do aborto, gente, é quando tem mais uma suspeita, né? Mas assim, você pode dar o aborto para ela e pegar a placentinha, os restos placentários lá e levar para o anatopatológico. Entendeu? Entendi. É isso. Tá bom, gente? Ou se não, fala, esfarelou tudo. Geralmente esfarela tudo, gente. Né? Ou não, às vezes fica bem bonitinho. Sai igual um grãozinho de feijão. Tá bom, gente? É isso. Viu que a aula tranquila? Então, assim, eu falei para vocês o que é o abortamento, falei para vocês o que é, né? Quais são os tipos, o que leva ao abortamento e falei de cada um deles. Então, eu acho que deu para vocês entenderem. Eu falo assim como se desenhando para vocês. Eu acho que dá para vocês entenderem. Tá bom, gente? Essa é a nossa aulinha de hoje sobre abortamento, tá bom? Próxima aula nossa nós vamos falar sobre dor pélvica, tá bom, gente? Tá Tudo ok, bem? professora. Muito obrigado. Nada, gente. Tudo de bom para vocês, viu? Obrigado.